Um cabeleireiro badalado vai ser investigado pela polícia do Rio de Janeiro. Clientes e funcionárias de Bruno Dante relataram ao Fantástico terem sofrido assédio sexual muitas vezes dentro do salão. Para elas, era muito mais do que um corte de cabelo. Era parte do resgate da autoestima. Ele tinha um papel muito importante para mim e para muitas mulheres. Foi assim, para mim foi um evento, né? Depois de uma vida inteira de alisamentos, elas decidiram assumir os cabelos cacheados e começaram a chamada transição capilar. Tava perdida, falei, o que eu vou fazer com esse cabelo? Que produto eu vou usar? E aí foi quando eu conheci ele, que eu falei, esse cara aqui é muito bom. O cabeleireiro Bruno Dante é uma referência quando o assunto é cabelo natural. Atendia no Rio e em São Paulo. Com mais de 300 mil seguidores, ele dava dicas, mostrava cortes, tratamentos, vendia cursos e tinha um discurso sobre empoderamento feminino que chamava a atenção de muitas seguidoras. Se enquadrar num padrão, ter medo de um cabelo que é seu, que nasce com você, não é liberdade, infelizmente. Para muitas cacheadas, cortar o cabelo com ele era um sonho. Finalizar a transição é um momento muito esperado. Eu ia conhecer o cara que era o cara, a referência. Mas não foi bem assim. Enquanto ela fazia um tratamento nos cabelos do salão de Bruno, ele começou a mandar mensagens para ela. Ele me mandou uma mensagem pelo Instagram. Enquanto ela fazia um tratamento nos cabelos do salão de Bruno, ele começou a mandar mensagens para ela. Ele me mandou uma mensagem pelo Instagram. Você no salão? No salão. Falando algo do tipo que eu tava muito bonita. Aí ele fez o serviço de corte, eu sei que teve uma hora que foi finalizar. E aí, vamos tirar foto. Falei, vamos. Aí, não, vamos tirar ali fora, foto ali fora então. E aí, ele falou me pegar nas partes íntimas dele. E eu fiquei, o que tá acontecendo? Eu falei, não. Falei, claro que não. E ele pegou minha mão e colocou nas partes íntimas dele. Tirei minha mão assim e eu falei, não, não. Ela conta que correu e entrou no banheiro. Ele apareceu no banheiro. Aí eu falei, o que você está fazendo aqui? Ah, você tem que aproveitar mais as oportunidades. Você não sabe quando você vai ter outra. Falei, não. Falei, isso pra mim já é ousadia demais. Com essa outra cliente, o desconforto começou durante o corte. Se tinha alguém me acompanhando, se eu tinha namorado ou namorada, o que eu achava de eu sair para tomar um café com ele. E aí eu comecei a ficar desconfortável, porque enquanto ele cortava meu cabelo, né, eu ali de mãos atadas, não tinha muito o que eu fazer, só tinha como ouvir. Ao mesmo tempo, tava um pouco... É uma situação em que você fica um pouco vulnerável, né? Um pouco não, muito vulnerável. Quando ele acabou todo o serviço, ele só olhou para o funcionário e falou assim, vou levar ela lá fora. E aí eu fui andando pro elevador, eu falei, olha, eu tenho que ir embora. Mas o elevador não estava funcionando. Eu falei, vamos ter que ir de escada. Ele se colocou na minha frente e impediu a passagem. Nesse momento, ele disse que ele queria me agarrar, queria me dar um beijo. E eu falei que eu não queria. Ele me agarrou de qualquer jeito, né? Ele segurou os meus braços à força e chegou a machucar, assim. Ele realmente segurou muito à força e ele me deu um beijo à força. E aí ele tentou me agarrar de novo, né? Eu desci a escada correndo. Bruno continuou mandando mensagens. Ele mandava mensagens assim, do nada, falando, sonhei com você. Essa outra mulher foi fazer uma entrevista de emprego com Bruno Dante, no Rio de Janeiro. Depois da conversa, aceitou uma carona dele. Bruno insistiu que era melhor ela ir até a porta da casa dele e de lá pedir um carro por aplicativo. Quando a gente chegou na porta da casa dele, ele ficou tentando ficar comigo. Eu não tinha interesse nenhum nele, nem físico, nem nada. E eu sabia que futuramente eu poderia trabalhar no espaço dele. Mesmo eu falando não. Eu pegava minha mão assim e ficava colocando nele. E ficava falando que ele era muito bom, que ele era muito gostoso. E por mais que eu falasse... Só que eu falava assim, não, eu não quero. Ela conta que ficou sem reação. Eu queria muito aquele emprego. Ele atende as pessoas famosas e importantes e eu sabia que isso ia ser muito importante para mim. Depois disso, ela desistiu do emprego. Não ficaria confortável trabalhando no mesmo ambiente que ele, porque eu não iria dar conta de tratar disso.
Essas mulheres não se conhecem. Em comum, elas tinham a admiração pelo profissional, pela celebridade da internet. Durante muito tempo, elas tiveram vergonha de falar sobre o assunto, dificuldade de acreditar que uma pessoa que elas gostavam tanto tinha feito algo assim com elas. E aí vinha, consequentemente, o medo de denunciar. Você nunca vai imaginar que o cara que você admira vai ter um comportamento que vai violar a sua integridade. Até que, em agosto deste ano, uma ex-funcionária de Bruno Dante postou na internet um desabafo em que contava que pediu demissão porque ele a sabotava profissionalmente. E dezenas de denúncias, desta vez por assédio sexual, começaram a aparecer. Eu fiquei sabendo que várias e várias mulheres passaram por isso, né? É um misto de revolta e também de alívio, de você perceber que você não está sozinha. E aí eu entendi que o que tinha acontecido comigo não era simplesmente uma tentativa de um homem ficar com uma mulher, que era muito maior do que eu imaginei que fosse, sabe? Hoje, eu tenho certeza que eu fui uma vítima de violência sexual. Assim que a história começou a repercutir nas redes sociais, Bruno Dante postou esse vídeo que logo depois foi deletado por ele mesmo. Estou gravando esse vídeo para pedir desculpas a todas as mulheres que eu coloquei numa situação de constrangimento durante um atendimento meu, onde eu tive atitudes inconvenientes, onde eu trouxe constrangimento para essas mulheres. Eu peço desculpas a vocês por isso. A partir do momento que ele percebeu que ele se auto-implicou demais, porque inclusive ele fala diversas vezes no vídeo que ele causou constrangimento. E aí ele provavelmente deve ter sido orientado a retirar aquela prova que ele produziu contra si mesmo da internet. Foi pela internet que as advogadas Maíra e Débora tiveram contato com a história. Elas ouviram 12 mulheres, clientes, alunas e funcionárias de Bruno Dante. E na última sexta-feira, levaram esses relatos para a Delegacia da Mulher para que seja instaurado um inquérito policial. São investidas sexuais que têm diferentes graus de gravidade e elas podem configurar alguns crimes: estupro, assédio sexual, injúria e a importunação sexual, a depender da gravidade de cada uma delas. A gente notou que existe um modo de agir bastante predatório, que era baseado muito numa relação de poder dele sobre as mulheres, numa relação de subordinação dessas mulheres. Ele tem consciência que ele lida com muitas mulheres fragilizadas emocionalmente. Logo depois que a história ganhou voz na internet, os 3 salões que levavam o nome de Bruno Dante, onde ele era sócio, mudaram de nome. Procuramos Bruno Dante. O advogado dele mandou uma nota em que diz que o cabeleireiro desconhece e nega a prática de qualquer crime e também do assédio moral, e que ele está à disposição das autoridades para esclarecer os fatos. Então, a potência desse caso, ela reside na união das mulheres, porque sozinhas, talvez elas passassem o resto da vida convivendo com o incômodo sem saber nomear, cada uma no seu sofrimento particular. Foi o fato da história ter sido publicizada que fez com que elas se encontrassem e ressignificassem aquilo que aconteceu. A Delegacia de Atendimento à Mulher, onde a queixa-crime foi feita, disse por nota que as investigações estão em andamento e que as vítimas serão ouvidas e o acusado será intimado a prestar esclarecimentos. Ele precisa ser responsabilizado por isso. Ele realmente pague pelo que ele fez, né? É o que a gente espera. E que, de uma forma ou de outra, isso sirva como exemplo, ou no mínimo, para coibir outras atitudes parecidas, ou atitudes tanto dele quanto de outras pessoas.